Paz, oração e união a todos os nossos irmãos advogados. Eu sou a terapeuta Patrícia Rodrigues. Sou neuropsicopedagoga, tenho trabalhado como neuropsicopedagoga com as crianças e professores. E ao longo da minha experiência, que já são 4 anos de clínica, eu tenho percebido que há muitas vezes uma confusão a identificar o problema, os desafios que a criança apresenta. Isso. E aí os pais que são muitas vezes apontados pela escola, né? A criança vai para a escola, não tem um comportamento escolar, que é um comportamento que ali nos 4 anos ela já deve manifestar. O que é o comportamento escolar? É aquele comportamento da criança sentar para observar, né? Dela conseguir simplesmente parar e dar uma olhada. Claro que essa olhada é muito rápida, né? Porque as crianças têm muita energia, muita disposição, estão atentas a todos os detalhes. E aí a criança vai para a escola, e aí o professor observa que ela não tem esse comportamento escolar e há uma dificuldade, então, para a aquisição da leitura, aquisição dos códigos fonemas, enfim. Então, e esses desafios acabam prejudicando. Então, quando o pai e a mãe é chamado, quando a irmã Cláudia, ela não está conseguindo avançar no decorrer das aulas, e ela começa, então, a ter prejuízo escolar. E a criança simplesmente não para, né? Ela observa todos os assuntos, ela se apega a todos os detalhes, e qualquer atendimento que o professor possa dar em sala de aula, essa captação de atenção ela é muito rápida, são tipo assim, minutos. Ela faz a atividade proposta. Ela começa a fazer a atividade proposta e ela não fica o tempo necessário para concluir a atividade. Então, se o professor tem, né, aquela criança que não conclui a atividade, que de uma atividade ela já quer partir para outra, de uma brincadeira ela já inventa outra, e ela está sempre circulando em diversos grupos de amiguinhos, essa criança já está apresentando um comportamento hiperativo. Na igreja, por exemplo, que é onde nós temos a nossa convivência social, a gente percebe aquela criança que é muito inquieta, né? Vai lá no banco e fala com o pai, vai no outro banco e fala com a mãe, vai, senta no coralzinho das crianças, já sai dali, vai para outra criança, e, sabe? É a criança que está sempre em movimento, então ela não consegue ter aquele momento de se centrar e perceber o ambiente, perceber até mesmo o que se está fazendo, até no louvor. Ela começa a louvar, super empolgada, mas na metade do louvor já pode perceber, ela já está olhando para o lado, Isso. Já está prestando atenção em outras coisas. É um comportamento bem hiperativo. O que faz, então, esse comportamento hiperativo? A gente tratar como transtorno da hiperatividade. Quando ela apresenta três comportamentos. É o comportamento, então, da dificuldade de atenção, da hiperatividade, da impulsividade. A impulsividade tem que estar presente. Sabe aquela criança que não termina você falar, ela já dá a resposta? Ela já conclui a palavra? E já reclama, mãe, rápido, mãe, dá logo. E já começa esse protesto? Então, esse comportamento impulsivo, ele precisa estar presente na criança para fechar, então, uma hipótese de diagnóstico de hiperatividade, que é feita por um profissional, é claro, né? Um comportamento apresentado em mais de uma esfera, como a gente tem falado. Então, ela tem que manifestar isso na família, no convívio social e na escola. Então, a maioria dos meus pacientes, irmã Cláudia, geralmente é encaminhado pela escola. Ou a professora da escola bíblica, que realmente aciona a mãe. Diz, olha, ele realmente não está concluindo a atividade, ele precisa de ajuda. Então, algum desses ambientes faz o apontamento. Olha, realmente teu filho, ele destoa do grande grupo, e precisamos ver, então, o que está acontecendo. Porque a questão da impulsividade, irmã Cláudia, faz com que a criança se machuque muito. É aquela criança que não se atenta, por exemplo, que o cadarço desamarrou. Daí ela já tropeça. Então, é uma criança que cai muito, que bate muito nos móveis. Ela não tem ela não tem uma percepção do seu tamanho, porque ela não fica atenta a ela mesma. Tá. E aqui surgiu uma pergunta, sim, irmã Patrícia. A partir de qual idade a pessoa começa a mostrar inícios ou sinais de hiperatividade? Acho que a irmã já respondeu, né? É importante a gente... 4 anos é onde a gente busca esse comportamento do escolar, né? Mas a gente pode observar também desde pequeno, né? Os 2, 3 aninhos.
Por exemplo, a gente entende que a criança com 1 ano, ela já precisa falar uma palavra com função. O que é uma palavra com função? Ela precisa dizer, quando quer beber água, falar a palavra água. Quando ela quer um colo, ela deve falar uma palavra com função, ou pedir colo, ou chamar pela mãe. Então, nos 2 anos, ela já tem que falar frases curtas, né, para também conseguir começar aí uma comunicação. A criança imperativa, ela meio que tropeça nas palavras, né? Então, ela não dá tempo do processamento da linguagem. A impulsividade se manifesta outra vez. Não consegue prestar atenção. Exatamente. Então, é uma criança que já começa a brincar com brinquedo e já perde a graça muito rápido. Daí ela já parte para outro. A gente escuta, assim, nos longos anos que eu trabalhei, né, com criança, escutava muitas mães assim, ele é muito inteligente, ele quer várias coisas ao mesmo tempo, mas não era, né? Não é uma questão de inteligência, né? Até porque, se se nós não nos atentarmos a algo específico, nós não trabalhamos a memória. Isso. E aí eu não retenho o conhecimento. Então, estar atento a todas as coisas, captar todas as coisas, não é sinal de inteligência, é sinal de que a criança observou. Agora, será que ela está retendo? Será que ela retém aquilo que ela observa? Né? É o questionamento que eu faço. E esta não sei se eu posso dizer assim, um problema depois para a alfabetização, né, irmã Patrícia? Exatamente. Eu trabalhei vários anos com alfabetização e as crianças que apresentavam essa hiperatividade afetava para eles aprenderem a se alfabetizar, né, a ler, escrever. Então, é ali que a gente encaminha, né, a gente conversa com a família e encaminha, então, para Porque preciso, por exemplo, no processo da alfabetização, a criança precisa se concentrar. Por exemplo, a senhora está coordenadora lá da escola, né? Então, a professora faz aquele trabalho de pegar a bolinha e ficar mexendo assim. Por que a professora faz esse trabalhinho? Para trabalhar a motricidade fina. Então, ela faz esse exercício de pegar a bolinha e mexer, assim, todos os dedinhos, para trabalhar a motricidade fina. Por que eu pego essa bolinha depois que eu fiz eu mexi bastante e coloco ela dentro de um círculo? Porque eu já começo a trabalhar espaço com a criança, limitação de espaço. Por que todo esse processo, né? Muitas vezes as mães falam, mas na escolinha ela só brinca. Não, ela não está só brincando. Ela está fazendo atividades pedagógicas correspondentes à idade educacional dela. Então, a partir daí, ela vai começar a mexer então, com os traçados, liga um pontinho no outro. Então, ela já começa a trabalhar essa firmeza aqui, ó. E aí, ela começa a memorizar. Depois, ela começa a trabalhar com letras, pintando o espaço das letras. Então, tudo isso, ela está elaborando o cognitivo dela, para ela depois ter a propriedade da escrita. Só que isso requer um trabalho de atenção. Sim. Porque daí quando eu paro, observo a circunferência ali da letra, do desenho, eu mexo a minha mão, eu começo então a guardar isso, a reter isso na minha memória. Quando eu não presto atenção, quando eu tenho a impulsividade, quando eu sou hiperativo, então eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou olhando do colega, aí eu já quero mexer no do colega, aí eu já quero sair para mexer no outro brinquedo. Aí isso aqui ficou muito chato, eu já quero ir lá na caixa do brinquedo pegar outra coisa. Quando eu faço todo esse movimento, eu não retenho. E isso lá na frente causa um prejuízo muito significativo. Então, nós temos aí criança no 2º, 3º ano que não são alfabetizadas. Isso está acontecendo muito agora, Exatamente. Né? E por que será que agora que está nesse... Eu lembro que quando eu entrei, a criança no 1º ano, ela saía lendo e escrevendo. Sim. E nos últimos anos, não. Né? Era uma grande dificuldade, assim... Tinha um número, assim, bem significativo de crianças que não se alfabetizavam no 1º ano. Eu costumo pensar o seguinte, irmã Cláudia, a família é a grande estrutura da criança, tá? Então, quando os pais me procuram no consultório, trazendo uma criança para que eu venha trabalhar a questão da disciplina, a questão dos limites, para que ela venha se concentrar mais nela mesma, para lidar com esses desafios, eu digo para os pais o seguinte, olha, essa criança vai ficar 50 minutos em terapia comigo. Só que se vocês em casa não mudarem o comportamento familiar, esses 50 minutos aqui não vão ter adiantado nada.
E não é só comigo não, tá, gente? Vocês podem contratar a terapeuta mais competente do mundo. Se a família não trabalhar junto com essa criança, o trabalho não funciona. Então, olha só, nós estamos vivendo hoje famílias disfuncionais, tá? Então, eu tenho a TV, eu tenho videogame, eu tenho celular, eu tenho o pai e a mãe que trabalham. Então, a escola fica com a criança para fazer todo o trabalho que deveria ser grande parte da família. Eu sei que eu estou sendo um pouco crítica, mas é a nossa realidade. Nós trabalhamos com escola, nós estamos percebendo professores cansados, exaustos, porque a família não está colaborando. E então o que acontece? Fica a cargo da escola. A escola precisa atender um maior número de demandas. Eles precisam atender os alunos de uma forma para padrão. Então, cada aluno tem as suas especificidades. Aí o que acontece? A criança vai acumulando problemas. Aí a criança chega em casa, ela não quer parar, ela quer estar em movimento. O que o pai e a mãe faz? Antes, o pai e a mãe davam a televisão. Hoje, se dá o celular. O que acontece quando a criança vai para o joguinho do celular? Esses joguinhos dão uma sensação de compensação no meu cérebro. Elas aumentam a minha dopamina. Por isso que a criança para. Então, as mães... Não, mas ele não tem déficit de atenção porque ele joga videogame por horas. Não. Aliás, ele joga videogame por horas justamente porque ele deve ter, sim, um déficit de atenção, porque é onde prende a atenção dela e o cérebro está sendo recompensado ali na estimulação das dopaminas. Porque eu sou recompensada no jogo. Eu ganho armas, eu ganho vidas, eu ganho bichinhos. Então, essa compensação me acalma. E os estímulos visuais também. Então, hoje, o que a família precisa, com urgência, fazer é retomar aquilo que nós tínhamos nos tempos antigos. Que é coordenar as atividades em casa. Parar, habituar o filho ao culto doméstico. Então, você vai fazer um culto doméstico de 20 minutos, o teu filho não para. O que você precisa fazer? Habituá-lo. Aos poucos, olha, não, agora o momento é do culto doméstico, então nós vamos ter esse comportamento. Agora o momento da família se reunir para jantar. Então agora nós vamos ter esse comportamento. E você começa então a educar o seu filho. Isso já ajuda em grande parte de qualquer desafio que essa criança apresente. Com certeza. Né? E aí, é claro, tem as terapias, a hiperatividade na idade escolar é possível, ajuda de um tratamento medicamentoso para que a criança realmente venha parar. Mas o tratamento medicamentoso, ele vai tomar antes de ir para a escola. E vai fazer efeito durante o período da aula. Depois, não vai ter mais o remédio. Aí a família, então, precisa entrar com propostas de ajuda. E o professor pode te orientar, pode te ajudar. O terapeuta também auxilia muito a família a lidar com esses desafios. Que nem no outro encontro que a gente teve, a gente falou sobre a leitura, né? E isso é uma maneira da gente trabalhar em casa, né? Exato. Contando histórias, fazendo a criança sentar, ouvir. Assim como nós temos que ouvir a criança, ela também tem que ouvir, né? O exemplo, irmã. A gente tem que trabalhar muito isso com as nossas crianças, né? O exemplo fala muito mais que palavras. Então, se o pai e a mãe estão com o celular na mão, estão rindo, estão conversando, estão interagindo ali, a criança vai ficar observando, o pai gosta daquilo ali, aquilo ele está fazendo bem, isso. Eu quero também. Agora, se o pai senta, começa a ler um livro, começa a contar a história do livro e elaborar outras histórias, outros enredos, a criança também vai vir para perto. Gente, é universal. As crianças querem ficar com os pais. Né? Elas têm necessidade, elas são carentes. Essa carência precisa ser suprida. Então, eu converso com mães, meu filho gosta de você, sabe? Eu até sinto afetividade em relação à criança. Mas sabe por que a maioria das crianças gosta de mim? Porque em terapia eu sento e fico olhando dentro dos olhos dela. Isso faz diferença. Eu fico na mesma altura, eu fico olhando naquele relacionamento, eu ouço a criança, eu percebo ela. Eu conquisto a criança. Quando a gente tem que fazer uma correção também, que a irmã falou agora ali, a gente tem que estar na altura da criança, né? Exatamente. A gente não pode se pôr lá em cima e olhar para baixo e xingar, né? Não, até porque a criança ela vai se assustar, né? Uma pessoa com o tamanho 3 vezes maior, ela vai se encolher. E aí o cérebro já fica acionado na questão da fuga, né? E aí quando a gente está no piloto automático da fuga, como a gente estava conversando antes, né? Quando a amígdala é acionada,
eu não aprendo nada, não. Eu tô ali querendo sobreviver. Aí eu tenho falado muito, assim, também com as professoras, assim, não agora na creche, porque ali eu fiquei só 2 meses até agora. Mas como é importante tu corrigir a criança na mesma altura e olhando nos olhos e conversando, né? Fazendo ela entender por que ela precisa parar, por que ela precisa fazer atividade, né? E nós precisamos ter muita criatividade, nós educadores, né? Sim. Para trabalhar com essas crianças hiperativas, né? Exatamente. É um trabalho muito árduo, é muito cansativo. Eu conheço professores que têm a síndrome de Burnout, que é uma síndrome muito comum na área da educação, porque é um trabalho cansativo. É. E a gente está vendo nessa quarentena os pais reconhecerem isso. Porque em casa eles estão tendo que dar conta da demanda pedagógica. Então, eles estão reconhecendo a profissão do professor, que é uma profissão muito árdua. Porque, assim, ó, ele vai lidar com a criança hiperativa, mas ele também vai lidar com a criança que está em sofrimento emocional. Ele vai lidar com uma outra ali que não está num bom dia, ou com aquela outra que está com o joelho doendo, ou com outra que está com a barriga com fome. Então, ele vai lidar ali com uma classe de 20 alunos, cada sujeito dentro da sua especificidade, do seu contexto social e histórico. É um olhar muito amplo. É, a gente tem que... Só Jesus. É uma profissão muito nobre. E aqui temos umas perguntas, irmãs. Vamos ver. Quais são as comorbidades de uma criança por ter TDAH? O TDAH já é uma comorbidade, né? Do déficit de atenção com hiperatividade. É bem comum. Mas há também casos de crianças só com déficit de atenção e há crianças só hiperativas. O que é uma comorbidade? É quando um transtorno ele possibilita outro. Né? É muito comum de acontecer. Por exemplo, é comum também crianças que estão dentro do espectro do autismo apresentarem déficit de atenção. Né? Então, é preciso que... Quem é que dá esse diagnóstico? É o profissional habilitado, tá, gente? E até porque, para os transtornos, não existe um exame de sangue, um exame de imagem que detecte. Não, é sempre na anamnese. O que é a anamnese? É a entrevista com a família. É o parecer da escola. Então, a gente vai pegando esse relato e vamos observando o aluno na clínica, né, no consultório. E aqui eu já quero deixar um alerta, irmã Cláudia, que não se faz uma hipótese de diagnóstico num atendimento, tá? Comigo é no mínimo 6 atendimentos. Aí eu faço a hipótese do diagnóstico e encaminho ela para o neuropediatra, ou para o pediatra, ou para o psiquiatra infantil. E esse profissional, ele tem que ser um profissional especializado em desenvolvimento infantil. Né? Porque não adianta levar ele no psiquiatra e não ser a área dele. Né? E a gente precisa ter muito cuidado quando a gente dá um rótulo para uma criança. É, né? Porque a gente está dando esse rótulo para a vida dela, ela vai carregar aquilo ali. E para os meus pacientes eu sempre deixo o alerta, ó, esse teu diagnóstico não é para você uma bengala. Isso não significa que você vai deixar de fazer alguma coisa, pelo contrário. A gente sabe muito bem como funciona o teu raciocínio e a tua percepção de mundo. Mas isso não significa que você não vai estudar, que você não vai ser independente, que você não vai fazer faculdade, que você não vai trabalhar. Pelo contrário, eu estou aqui para dizer que você pode. E muito mais além daquilo que você pensa que poderia, tá? Então, deixa um alerta aqui. E, então, a comorbidade aqui do transtorno de déficit de atenção, ele tem junto à hiperatividade. Mas nem sempre, tá, gente? Essa foi uma das perguntas. Há crianças que tenham déficit de atenção e não têm hiperatividade? Sim. Há crianças que têm, sim, só o déficit de atenção. Aí ela não apresenta a hiperatividade, mas ela apresenta a impulsividade. Mesmo não tendo hiperatividade, ela tem a impulsividade. Né? Porque ela é onde que ela mostra mais os equívocos, tanto da linguagem quanto da escrita. São crianças que elas começam a fazer atividade, mas elas nunca terminam. Então, eu gosto muito de fazer uma atividade bem simples em consultório, que é dar um desenho cheio de bolinhas para a criança pintar. Ela começa pintando bem. Daqui a pouco, ali na 5ª bolinha, ela já sai fora do círculo. Ali na 7ª bolinha, ela já pintou tudo. E ali na 8ª, ela já emenda todas as bolinhas. Essa criança não tem a paciência, né? Por quê? Porque ela quer terminar logo, porque outra coisa mais interessante está acontecendo.
Então é muito difícil, principalmente em escolas em que estão os alunos todos juntos, o professor dá atenção devida para essa criança com déficit de atenção, porque ela precisa de um planejamento pedagógico específico. Por isso que é importante levar para um terapeuta e ter o diagnóstico. Porque daí na escola, é um recurso que você vai usar na escola para o teu filho ter um plano pedagógico específico. Provas. Então ele vai ter todo um atendimento diferenciado para que ele não venha acarretar prejuízos. E como nós, pais, assim, temos que cuidar, né, irmã Patrícia? Nas palavras, né, que a gente usa com os pequenos, né? Ou até mesmo os pré-adolescentes, que também é outra fase delicada, né? E para não causar esses danos, né? Porque eu não sei, irmã Patrícia, vou te perguntar agora, aqui online. A criança, ela nasce com essas deficiências ou vão surgindo? É comprovado cientificamente que todos os transtornos, déficits, síndromes e distúrbios, eles são genéticos, tá? E também são, pela epigenética, eles são transtornos que podem ser potencializados. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho 2 crianças vamos pensar na hiperatividade, que é o nosso assunto central. Sim. 2 crianças com hiperatividade. Uma é acompanhada pelo terapeuta. A família trabalha o ambiente, possibilita, então, que a criança tenha recursos pedagógicos, está acompanhando junto à escola, né, dialogando sempre com o professor. A outra é totalmente negligenciada. Então, o ambiente vai potencializar. Provavelmente, essa que tem todo o incentivo, o estímulo, ela vai conseguir se desenvolver intelectualmente muito mais. Essa aqui vai se perder. E aí, aqui eu quero falar de uma outra comorbidade que é muito interessante, que é o TOD, que é o transtorno positivo desafiador. É uma comorbidade na hiperatividade. E essas crianças com TOD são aquelas crianças que se tornam agressivas, que começam a fazer pequenos delitos, pequenas transgressões, mas justamente porque elas não têm ali a atenção devida por causa da hiperatividade. E essas crianças com TOD que não são tratadas são aquelas crianças que possivelmente na adolescência vão se envolver com drogas, porque elas precisam de estímulo químico também, para essa compensação. Então, é muito delicado quando a gente trata de transtornos, déficits, síndromes, e a gente simplesmente negligencia a criança achando que o tempo vai corrigir, ou que orações, né, a gente transforma algo que é fisiológico em algo espiritual, que é um grande equívoco que muitas vezes, sem saber, algumas pessoas cometem. Então, eu estou negligenciando essa criança e eu estou possibilitando de que ela piore. Então, pai, mãe, se o seu filho é hiperativo, se ele já começou a chamar atenção com pequenos delitos, pequenas infrações, tem coisas que você não deve fazer. Uma delas é bater. Se você bate numa criança, você vai tornar um ambiente hostil e esse transtorno que ela tem, ela vai ficar muito mais potencializado. Tá? Então, não se disciplina a criança batendo, tá? Não é dessa forma. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado, a ajuda de um profissional para saber o que realmente é a má educação da criança, o que é o sofrimento. Porque quem tem um transtorno, gente, ele está em sofrimento. Tá? Uma outra coisa que a gente não deve fazer com a criança é usar muitas palavras negativas. Você não vai, você não faz, você não pega. Não. Transforme essas palavras negativas em palavras positivas. Ah, posso pegar esse caderno? Em vez de dizer não, não pode, você assim, olha, esse caderno aqui é meu, olha só a minha capa, que bonita. Aí eu conto, sabe, esse caderno eu ganhei de presente. Vamos fazer o seguinte, eu fico com o caderno e te dou uma folha. Eu possibilitei a criança um diálogo, eu já compartilhei algo meu. Qual é a chance dessa criança pegar o meu caderno e sair correndo? Quase nenhuma. Por quê? Porque eu dei a atenção que ela precisava. Então, assim, quando você fala com seu filho, com respeito, com cuidado, você vai colher isso também. Talvez num primeiro momento, porque talvez ele não esteja acostumado a esse tipo de diálogo. A
a hiperatividade, às vezes a gente confunde também com limites, né? Exatamente. Porque às vezes, isso aí é falta de limites, né? A gente tem crianças que estão em ambientes de desordem, Sim. que provavelmente vai vir à tona essa indisciplina, essa falta de limites, e temos crianças que têm o transtorno. Mas, irmã, o limite sempre faz bem. Com transtorno ou sem transtorno, o limite faz colocar, né? um bem para a saúde que, olha, eu sempre recomendo. Então, assim, ó, mas como é que eu vou estabelecer limites? Não é só na negação. Então, se eu tenho ali uma família que está em desordem agora, vamos começar com coisas básicas. Horário para dormir, horário para acordar. Vamos jantar? Vamos. Todo mundo sem celular, sentado à mesa, conversando, se olhando. Ajuda a mãe a lavar a louça. Mas aí vai lavar a louça. Aí a mãe fica sentada. Não, vai lá com ele, acompanha. Enquanto ele lava a louça, conta uma história sua para ele. Eu tenho pensado muito, irmã Cláudia, na sensação de pertencimento. Quantos adolescentes a gente tem que não se sente pertencidos à família? Então, se você pega a criança, conta a sua história, conta um caso engraçado de que uma vez você foi na casa de uma tia e você pegou um copo e quebrou sem querer e ficou com um receio de ser repreendido. Vai envolvendo a criança na tua história. Então, há várias maneiras de a gente se trabalhar nas famílias que estão em desordem. Mas o limite faz bem. A criança não pode ter tudo que ela quer. Mesmo que você possa dar. Não pode, gente. A criança tem que saber o que é a frustração. Nós temos adultos hoje que não sabem lidar com perdas, não sabem lidar com frustração, não sabem lidar com pessoas, com autoridades. Por quê? Porque não foram educados. Então, ensine o seu filho a se frustrar, a lidar com esse sentimento, a lidar com o sentimento da tristeza, o sentimento da raiva. O que eu faço quando eu sinto raiva? Não, meu amor, não é chutando e quebrando as coisas. Você pode lidar de outra forma. Então, nós precisamos educar as crianças, o que vocês fazem lá nas escolas, cognitivamente, nas partes intelectuais, mas os pais educam as questões emocionais. E como tem influência, né? Sim. E a gente percebe, assim, que as crianças agora, esses últimos anos, assim, parece que estão apresentando mais dificuldade. Mas é por essas questões que os pais estão trabalhando mais, buscando mais e se envolvendo mais com outras coisas e deixando as crianças de lado, né? Sim. Por isso que eu digo assim, digo para minhas filhas, digo para as novas, né? Pensem muito antes de ter um filho. Mas filho é uma bênção, é a herança do Senhor. Sim, o que nós precisamos rever hoje, irmã Cláudia, é as nossas estruturas familiares. Sim, que tá todo. Quem somos dentro de casa? Será que eu, então, não tenho um problema e preciso de ajuda? Porque já aconteceu, gente, de muitas vezes a mãe levar o filho até terapia e eu falar para a mãe assim, não, eu não vou tratar o teu filho agora, eu vou tratar você. Você que está numa depressão, você está exausta. Aí eu chamo a mãe, trato a mãe, eu chamo o pai, a gente começa o tratamento com o pai, e foi aí que eu percebi que eu realmente precisava me especializar nos adultos também. E fui fazer psicanálise, agora estou fazendo curso de psicologia, porque não é só a criança. Na verdade, eu tenho percebido, e aí é minha experiência particular em clínica, que 80% dos casos de crianças que chegam para mim, elas são vítimas. Tá? Vítimas de uma família que está ali sem saber lidar, não sabem, são adultos, não sabem lidar com as suas emoções. Tem uma outra pergunta aqui, irmã Cláudia, que é, quem tem TDAH tem dificuldades em língua portuguesa e matemática? Tem todas as disciplinas, tá, gente? Porque a gente não faz uma diferenciação ali do pensamento lógico para o pensamento reflexivo, né? Ela vai se mostrar deficiência em todas as áreas, tá? O que pode acontecer é a criança ter uma aptidão natural para o raciocínio lógico. Então, parece que a matemática ela pega mais rápido, né? Do que a escrita, do que a leitura, que são coisas que ela realmente precisa se concentrar mais. Mas, de alguma forma, lá na frente, quando ela chegar numa matemática mais elaborada, de raciocínio, né, a partir dos anos finais do ensino médio, aí sim, isso vai vir muito à tona. Quando ela precisar lidar com física, com química, aí fica muito nítido o prejuízo na criança.
A minha filha mais nova que diz que todos nós precisamos ter um momento com a terapia. Eu também acho. Ela sempre fala isso, mãe, tu também tem que ir. E realmente, né, irmã Patrícia? E até mesmo pela situação que a gente tá no mundo, assim, né? Que a gente acaba sendo afetado, né? E a gente se descobre adultos com transtornos e nem sabiam. Isso. Né? Então, quando acontece algo, um evento significativo, né? Como um luto, uma perda de um relacionamento ou a perda de um emprego, aí o adulto se desestabiliza geral. Aí ele vai, mas isso nunca me aconteceu antes. Aí você começa a fazer o contexto familiar, dos antepassados, o contexto histórico dessa pessoa. Você percebe que ele vai dando sinais já há muitos anos, há muito tempo. Então eu recomendo a todos que procurem a terapia, né? Se descubram, se analisem e principalmente aos pais. Eu faço aqui uma solicitação. Antes de levar o seu filho para um caminho de repreensão, um caminho de bater todos os dias, busque ajuda. O seu filho está sofrendo. E o seu filho não vai deixar de amar vocês jamais, mas ele vai deixar de se amar. E aí é muito triste. Né?